Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. E nesse vídeo vamos seguir então contando a história da Copa Libertadores da América, nossa querida Liberta, falando sobre a quinta edição de 1964. Uma edição importantíssima para o futebol argentino. Fiquem nesse vídeo e entendam o porquê. Ainda com o nome de Copa dos Campeões da América, os participantes seguiram sendo os campeões nacionais do ano anterior. Para essa edição então vieram da Argentina o Independiente, da Bolívia o Aurora, estreante na competição. Do Brasil veio o Santos, na vaga de atual campeão da Libertadores. Como o Santos também foi campeão da Taça Brasil do ano anterior, a vaga brasileira ficou com o vice, que foi o Bahia. Lá atrás, o Bahia foi o primeiro brasileiro a participar da Libertadores na edição de 1960, lembram disso? Do Chile veio o Colo-Colo, da Colômbia o Milionários, do Equador o Barcelona de Guayaquil, do Paraguai veio o Cerro Porteño, do Peru o Alianza Lima, do Uruguai o Nacional, isso mesmo, fim da sequência de participações do Peñarol, que até então era o único clube que tinha participado de todas as edições da Libertadores. O Nacional já tinha participado de Libertadores, só que junto com o Peñarol, como vice-campeão uruguaio, dessa vez veio sozinho. E rufem os tambores. A Venezuela veio pela primeira vez com um representante na Libertadores, com o Deportivo Itália, que atualmente é Deportivo Petare. Já chegou então fazendo história ao ser o primeiro venezuelano a participar de uma Copa Libertadores da América. E pela primeira vez, todos os países filiados à Conmebol tiveram um representante na competição, se tornando na época a edição com o maior número de participantes, com 11 clubes. No formato dessa edição, devido ao número ímpar de equipes, aconteceu uma fase preliminar, disputada entre o Bahia e o Deportivo Itália, com o vencedor garantindo vaga na primeira fase. Devido à intervenção militar que tinha acabado de acontecer aqui no Brasil, a diretoria do Bahia optou por fazer os dois jogos lá em Caracas. Foi praticamente um duelo brasileiro, já que o Deportivo Itália contava com 7 jogadores brazucas no seu time titular. Na primeira partida, empate em 0-0. Na segunda, o Deportivo venceu por 2-1, com gols de Jaime e Iranildo, e assim se classificou para a primeira fase. Você considera isso um vexame por parte do Bahia? Eu particularmente não, já que o Bahia jogou com a desvantagem dos dois jogos fora de casa. Mas e você? O que acha? Deixa aqui nos comentários. Depois disso, a primeira fase seguiu o mesmo formato da edição anterior, 3 grupos com 3 clubes em cada um, o primeiro colocado se classificando e o atual campeão entrando direto nas semifinais. No grupo 1 estava o Aurora, Cerro Porteño e Nacional. O Nacional conquistou a classificação de forma invicta, com 3 vitórias e 1 empate, teve a melhor defesa dessa fase, levando apenas 2 gols. Um dos destaques desse grupo foi o atacante Celino Mora, do Cerro Porteño, que marcou 5 gols e até então era um dos artilheiros da competição. No grupo 2 estava o Alianza Lima, Independiente e Milionários. O Independiente se classificou de forma invicta, com 3 vitórias e 1 empate, teve o melhor ataque dessa fase, marcando 13 gols, e impôs algumas goleadas, como 4-0 no Alianza e 5-1 no Milionários. O Alianza Lima teve que fazer todos os seus jogos fora de casa, porque seu estádio estava interditado, devido a uma tragédia que aconteceu lá em um jogo do pré-olímpico, em que centenas de pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas. E a partida final desse grupo, entre Milionários e Independiente, que devia ter acontecido em Bogotá, não ocorreu devido a uma divergência da Conmebol com a Federação Colombiana. Assim, o Independiente foi considerado vencedor por WO por um simbólico 2-0. E no grupo 3 estava o Barcelona, Colo-Colo e Deportivo Itália. Foi o grupo mais equilibrado, com todas as equipes vencendo e perdendo pelo menos uma vez. Quem se classificou foi o Colo-Colo, com 3 vitórias e 1 derrota. Destaque para o brasileiro Nivaldo, do Barcelona de Guayaquil, que marcou 5 gols nessa fase e até então também era um dos artilheiros da competição. Vamos então para as semifinais. Na chave A estava o Santos e o Independiente, um clássico Brasil e Argentina. A primeira partida foi no Maracanã, o Santos estava com alguns desfalques de peso, como Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pelé. Mesmo assim, o Santos chegou a abrir 2-0 com Pepe e Rossi, mas o Independiente não se intimidou e empatou ainda no primeiro tempo com gols de Mário Rodrigues e Raul Bernão. No segundo tempo, o Independiente seguiu atacando e no último minuto conseguiu a virada com gol de Luiz Ernesto Soares, 3-2, um super resultado para o Independiente. No segundo jogo em Avejaneiro, o Independiente abriu o placar com Miguel Moria aos 37. Um minuto depois, o Santos buscou um empate com Toninho Guerreiro, mas aos 68, Mário Rodrigues marcou seu 5º gol na Libertadores, dando a vitória para o Independiente por 2-1 e de cara entrando para os artilheiros da competição. O Independiente então passou para a final ao bater o atual bicampeão e favorito Santos. Essa partida é cercada de polêmicas até hoje, pois em 2014 veio à tona uma gravação telefônica do Julio Grondona, ex-presidente da AFA,
Rafa e que em 64 era dirigente do Independiente. Nessa gravação, o Grondona dá a entender que ele ganhou a arbitragem para o jogo contra o Santos. Os jogadores do Santos da época disseram que a arbitragem foi estranha, pois eram marcadas faltas e impedimentos inexistentes contra o Santos e os argentinos batiam à vontade. Porém, o jornal carioca Jornal dos Esportes relatou na época sobre a partida que o Independiente cansou de perder gols contra o Santos e que mereceu a vitória. Enfim, é uma polêmica que provavelmente vai ficar sem explicação, já que até o próprio Grondona já faleceu. Na chave B das semifinais estava o Nacional e o Colo-Colo. O Nacional foi soberano ao vencer as duas partidas pelo mesmo placar, 4-2 em Santiago, com 2 gols de José Sanfilippo, aquele mesmo que na edição anterior estava jogando no Boca Juniors. E em Montevidéu, novo 4-2, dessa vez com 2 gols do meia brasileiro Jaburu. Assim, o Nacional se classificou para a final. Chegando então na grande final da Copa Libertadores da América de 1964, entre Independiente e Nacional. Acho que só contando de informação que eu já dei aqui pra vocês, eu já mereço sua inscrição, né? Se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Assim você não perde nenhum de nossos conteúdos toda semana. Conteúdo novo como esse relacionado ao futebol sul-americano. O único futebol aí que um jogador chamado Jaburu é decisivo. Esta foi a primeira final em vários quesitos. Foi a primeira final das duas equipes. A primeira final Uruguai contra a Argentina. E a primeira final entre dois times que ainda não haviam conquistado a competição. O Nacional era treinado pelo brasileiro Zezé Moreira, grande treinador com passagem por diversos clubes aqui do Brasil e também pela seleção brasileira. Na primeira partida no Estádio Centenário, um jogo duro que terminou em 0-0, primeiro 0-0 em finais de Libertadores. Essa também foi a primeira final de Libertadores apitada por um árbitro europeu, Leo Horn, holandês, conhecido por ter apitado o jogo do século entre Inglaterra e Hungria em 1953. No segundo jogo, no estádio La Doble Viceira, Mário Rodrigues recebeu passe de Pedro Prospiti, bateu por cobertura e marcou. As imagens que tem disponíveis desse gol estão assim mesmo, toda cortada, não tem assim da jogada inteira. O Independiente conseguiu segurar o resultado e assim terminou a partida, Independiente 1, Nacional 0. Independiente campeão da Libertadores, sendo o primeiro clube argentino a conseguir o feito, conseguiu de forma invicta, acabando com a hegemonia ali de Brasil e Uruguai. O treinador da equipe era o Manuel Judici e o capitão era o meia Jorge Maldonado, conhecido como Tivita. O Maldonado tinha o hábito ali de organizar o time ali em uma fileira de frente para a torcida, saudando com ele um pouco ali mais à frente. E o artilheiro dessa edição foi o Mário Rodrigues, atacante argentino do Independiente, autor do gol do título, marcou um total de 6 gols. Então galera, gostaram? Não deixe de curtir esse vídeo aqui embaixo, caso tenham gostado. Como disse antes, uma edição importantíssima para o futebol argentino. Podemos dizer aí o nascimento do rei de copas Independiente. Vamos vendo isso melhor aí no decorrer dos vídeos. Vou deixar aqui para vocês também outros vídeos que vocês possam gostar. Muito obrigado por terem assistido esse. Fico por aqui. Abraços e até a próxima.